Olá, meus irmãos de Lubando, na Angola. Fiquei muito feliz pelo convite que me foi feito para partilhar com vocês nesse retiro da casa comunitária, né? Nós sabemos que o retiro da nossa casa é um marco, é um divisor de águas na nossa vida. Então, deixa eu me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Vanilton Lima, sou celibatário e hoje estou em missão aqui em Natal já há 3 anos. E o tema que me foi pedido para partilhar com vocês, para fazer essa motivação aí no retiro da casa, é sobre conversão à santidade na comunidade de vida. Que tema! Eu me tremi nas bases quando a Josi me passou esse tema, porque é algo que eu tenho pedido muito a Deus, essa graça de me converter a Ele novamente hoje, e me convertendo a Ele, eu me converto ao carisma, a forma de ser Shalom como comunidade de vida. Confesso, eu digo aqui para você que eu tenho tentado uma luta diária e tenho colhido alguns frutos, certo? Então a gente vai fazer essa jornada nesse momento à luz desse tema, conversão à santidade como comunidade de vida. Primeiro eu peço que você pegue aí a Bíblia, a Palavra de Deus, e possa abri-la lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consintais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. São Pedro está fazendo aqui algumas exortações a essa primeira comunidade, para que eles vivessem de acordo com o evangelho que lhes foi pregado. E aqui ele faz menção dessa citação aqui: sede santos, porque eu sou santo, lá do livro de Levítico. Vamos voltar e vamos abrir lá no livro de Levítico, lá, Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Diz assim: E Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a toda a comunidade dos israelitas, tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Moisés recebe o convite de Deus e o Senhor vai passar uma série de orientações para o seu povo. Uma série de normas para que o povo faça a diferença, para que o povo reflita a eleição de Deus na sua vida. Essa diferença que vai distinguir o povo de Deus dos demais povos que os circundavam na época. E Deus começa dizendo a Moisés, mais ou menos assim: Moisés, diga ao povo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É uma ordem, né? Está no imperativo. Deus está pedindo isso ao seu povo. É um mandato que o Senhor faz ao seu povo. Muito interessante, antes da gente entrar propriamente na santidade, na vivência da santidade na comunidade de vida, refletir sobre esse mandato do Senhor. Na primeira carta de Pedro e lá na fundamentação, lá em Levítico 19, versículo 12. Sede santos, porque eu sou santo. É um mandato de Deus, não é algo secundário. Deus não está dizendo para o seu povo: quando vocês puderem ser santo, quando vocês conseguirem ser santo, quando vocês estiverem a fim de viver a santidade, quando vocês toparem viver a santidade, quando vocês tiverem uma disposição interior, uma motivação externa para viver a santidade, Deus está mandando o povo, ordenando o seu povo consagrado, separado por Ele, a viver a santidade. Puxa vida, né? Que pedido é esse de Deus? E eu refletia, meus irmãos, que, como dizem os santos, e o próprio São Paulo diz isso em algumas das suas cartas, em uma de suas cartas, né? Quando Deus pede algo, Ele se antecipa, nos dando a graça para que nós possamos dar aquilo que Ele nos pede. Quando Deus nos suscita algo, quando Deus nos convoca para algo, nos confia algo, primeiramente Ele nos dá a graça para que nós vivamos, acolhamos e abraçamos esse algo que Ele nos pede.
É sempre assim. Então Deus não está pedindo algo que seja impossível ao seu povo. Deus não está pedindo algo fora da casinha para o seu povo. Deus está pedindo algo que é possível o povo viver, porque Ele há de dar graças para que o seu povo viva e coloque isso em prática na sua vida. A santidade. O Senhor poderia antes dar uma série de orientações, mas Deus deixa essas orientações, se vocês quiserem aprofundar lá em Levítico 19, para depois. É o acréscimo. O essencial, o convite de Deus para o seu povo é a vivência da santidade. Né? E a gente pode dizer, Deus poderia ter dito quando vocês puderem, quando vocês já tiverem maturidade, quando vocês já estiverem todos consagrados, trazendo para o nosso linguajar com as promessas definitivas, com o estado de vida consumado, aí vocês vão pensar seriamente em santidade. Aplicando essa palavra na nossa vida hoje, Deus está dizendo para você, para mim, para nós, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, eu, Senhor teu esposo, sou santo. E aí, meus irmãos, eu queria também pegar a revista Escuta de 2019, do último retiro de escuta do Conselho Geral, na parte que fala, capítulo 22, página 22, perdão, revista Escuta, na página 22, que fala da conversão à santidade, desejo de santidade. E eu queria ler para vocês aqui a parte que fala, a profecia de Deus, né? O Senhor dizia, eu coloco no coração de vocês o desejo ainda maior, mais intenso, imenso e profundo de conversão à santidade. Mais do que as importantes metas, os importantes projetos e planos, mais do que tudo isso, a santidade, a santidade, a santidade. São importantes as metas, os projetos e os planos? São, mas eles são vãos, são vazios, se não habitarem no coração e numa comunidade que aspire, mas aspire de verdade, não de aparência, a conversão à santidade. Mais do que tudo isso, a santidade, a conversão à santidade, a alegria, a felicidade da santidade. O Senhor deseja imprimir em nossos corações a radicalidade da feliz busca pela santidade. Meu Deus, essa palavra, ela ecoa nos nossos corações como comunidade, como vocação, porque foi o próprio Deus que nos falou para o Conselho Geral, que estava em escuta de Deus para o que Deus queria nos falar como comunidade. Então, o apelo de Deus é a conversão à santidade, meus irmãos. Trazendo para a nossa realidade como comunidade de vida, como casa comunitária, né? Vocês estão aí há pouco tempo, é uma fundação. Vocês chegaram num continente diferente, num continente que é o sonho de consumo de muitos nós, irmãos de comunidade, né? Muitos de nós temos o sonho de ir em missão para a África, né? É um dos meus sonhos ir um dia aí, né? Quando Deus e a comunidade me enviar para a África. Vocês chegaram aí cheios de sonhos, de desejo de evangelizar. Vocês chegaram aí também com receios, com medos, planos para começar aquela evangelização no poder do Espírito, desejo de se enculturar, de certa forma, rápido, né? A cultura do povo, a vida do povo, para conhecer o povo, desposar o povo e evangelizar, desbravar esse novo. Sim, tudo isso é muito bom, muito importante. Eu creio que vocês já sentaram várias vezes para traçar um plano de evangelização, para os irmãos dessa cidade, desse país, desse continente. Sim, muito importante tudo isso. Mas não esqueçam, meus irmãos, primeiramente do chamado à santidade. Não esqueçam que primeiramente Deus vos chama à santidade. Deus chama cada um de vocês a uma vida santa, como comunidade de vida Shalom. O nosso alvo é a santidade, não por presunção, mas por vocação. É o chamado basilar, é o chamado número 1 de cada cristão. E para nós, Shalom, isso é mais gritante ainda, porque como almas esposas, o nosso alvo é a santidade, não por presunção, mas por vocação. Se o batismo já nos impele a santidade, como consagrado Shalom, mais ainda,
mais ainda, é uma necessidade, é uma exigência básica que nós devemos nos impor a nós mesmos, a santidade de vida. Vocês estão aí para serem santos. Esse é o maior serviço que vocês podem prestar a esse povo, a esse país. O maior serviço que vocês podem prestar aos irmãos de Lubango, meus irmãos, não é aumentar o número de grupos de oração da noite para o dia, não é fazer o carisma conhecido nessa cidade, nesse país, não são as obras de promoção humana. Tudo isso tem a sua importância, mas o maior serviço, o maior bem que vocês podem fazer a essa terra, a esse povo, é vivendo uma vida santa, coerente com o Evangelho, coerente com o chamado que vocês são chamados a viver como comunidade de vida. Não se iludam, não coloquem outras coisas na frente desse chamado, dessa ordem, desse mandato de Deus a uma vida santa. Porque senão a gente se perde, porque senão a gente logo vai se frustrar. Porque o nosso chamado básico, o nosso primeiro chamado é a vida santa. É uma configuração aos santos dos santos, que é Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. E eu queria detalhar aqui o nosso processo de conversão ao longo da nossa caminhada. Eu elenquei aqui 3 aspectos, né? 3 aspectos que são importantes a gente conhecer ao longo da nossa caminhada no que diz respeito à santidade. Primeiro, o início da nossa caminhada, lá no comecinho da nossa conversão, né? A gente levava muito a sério a santidade. Não é verdade? Você consegue lembrar? Os nossos propósitos, os nossos esforços, a nossa luta contra o homem velho, a nossa vida de ascese, né? A luta contra o pecado, a luta contra as nossas concupiscências, era algo muito pontual na nossa vida, né? Não medimos esforços para isso. Fazíamos jejum com mais frequência, né? Íamos com mais frequência diante do Santíssimo e pedíamos a Deus a graça da conversão. Havia uma luta, havia um esforço. Se eu fosse abrir para a partilha de 2 em 2, a partilha sobre isso, vocês iam partilhar sobre isso. Isso é um fato. Isso caracteriza o começo da nossa caminhada. Havia, meus irmãos, um esforço todo especial da nossa parte quanto a isso. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, aconteceu um certo esfriamento, se eu posso usar esse termo, no que diz respeito à nossa busca pela santidade. Fomos assumindo muitos compromissos, fomos elencando algumas prioridades na nossa vida, fomos enriquecendo mais o nosso intelecto no conhecimento de Deus. Joia, legal, né? Os compromissos, as responsabilidades que fomos assumindo deixaram um pouco de lado esse chamado à santidade que levávamos tão a sério no começo. Não foi assim? Não aconteceu isso conosco? A gente vai se desleixando um pouco na vivência das virtudes, a gente vai combatendo menos o homem velho, combatendo menos as nossas paixões, os nossos impulsos. Não é verdade, gente? Todos nós passamos por esse processo. E o grande perigo nessa fase da nossa vida, da nossa caminhada, meus irmãos, é a santidade deixar de ser a nossa grande meta, o nosso grande alvo. No começo da nossa conversão, da nossa caminhada com Deus, nós sonhávamos com o céu. Sonhávamos em viver uma vida unida a Jesus. Sonhávamos em viver o Evangelho, né? Nos primeiros anos de comunidade, lá no nosso postulantado, sonhávamos em viver esse carisma, tal qual dizem os nossos estatutos. Sim, com o passar do tempo, parece que isso vai ficando assim, no mais ou menos. Eu vivo quando eu posso, não precisa tanta radicalidade, para que isso tudo? Muitos interpretam assim, não estou generalizando. Isso acontece na caminhada de muitos. E o grande perigo é deixar a santidade de lado, deixar de viver e de se esforçar para viver esse mandato do Senhor, sede santos, porque eu sou santo. E aí a gente deixa de ser uma profecia para o mundo. É o sal que Jesus diz lá no Evangelho que perde seu sabor, de nada mais serve, né? A não ser para ser calcado e jogado ao lixo, né? Aí nós corremos um grande risco e nós abrimos as portas do nosso coração
da nossa alma para que entre em nós. E entrando em nós, entra na casa comunitária, entra na missão, entra na comunidade, meus irmãos, que é o mundanismo. Esse mundanismo, ele vai penetrando na vida consagrada e vai nos desconfigurando, vai nos deformando, vai minguando em nós cada vez mais essa sede que outrora era tão visível, era tão palpável pela santidade, o mundanismo. E a gente se perde, e a gente ficamos, meus irmãos, ficamos fragmentados quando isso acontece. E 3 pontos podem evidenciar a existência do mundanismo em nós. Certo? 3 pontos. Nós, como comunidade de vida Shalom, esfriamos na vivência da santidade, não lutamos mais pela santidade como lutávamos antes, começamos a nos permitir uma série de coisas, o mundanismo se instala dentro de nós, repercute na vida comunitária, repercute na missão, repercute na comunidade como um todo. 3 pontos. Primeiro, tomar de volta os planos, sonhos e projetos pessoais que ofertamos a Jesus quando entramos na comunidade de vida. A gente, sem perceber, começa a pegar de volta coisas que nós tínhamos ofertado ao Senhor, entregues ao Senhor, quando nós dissemos sim para entrar na comunidade de vida. Planos, ideais, sonhos. A gente corre o risco de viver na comunidade um carreirismo, galgando uma função, galgando o ser autoridade às vezes, sede pelo poder, de ter o meu nome garantido, sede de sucesso, sede de status, de aplausos, né? Acontece aí o fortalecimento do eu, da minha vontade, do meu ego. Desejo de aplauso, de sucesso, de ter êxito em tudo, de deixar o meu nome, de deixar a minha marca na missão, de ser o bam, de ser a última cocada, né, a última Coca-Cola gelada do mundo. Sinal do mundanismo, sinal da falta de conversão. Eu não me igualo mais com os meus irmãos, eu sempre me sinto superior a eles, sempre me coloco numa postura de superioridade, aí eu me esquivo da formação, né? Eu me esquivo da vida comunitária. Segundo ponto, dos sinais do mundanismo, dessa falta de conversão, né? Do mundanismo na vida comunitária, né? O segundo aspecto aqui, esse mundanismo na vida comunitária. Esfriamento na vivência das virtudes. A gente percebe que as virtudes, elas começam a se esfriar. Elas não têm mais aquele impacto que outrora tinham nas nossas vidas. Os nossos irmãos não encontram mais com facilidade as virtudes em nós. Né? O surgimento de muitas ilhas dentro da casa comunitária, o arrefecimento, né, da vida no espírito, um ambiente mundano, às vezes, de conversa, de lazeres. Nós vamos nos permitindo assistir certas coisas na televisão, a certas séries, vamos nos permitindo a certos lazeres, a certos comentários no meio de nós, e vai se perdendo a profecia, e o sal vai perdendo o sabor, e a luz vai diminuindo, né, a intensidade do seu brilho, quando a gente menos percebe o mundanismo, que é um sinal evidente da falta de conversão a Jesus, como comunidade de vida, já tomou conta do nosso coração, e vai impregnando o ambiente comunitário. E um sinal desse mundanismo, dessa falta de conversão, meus irmãos, na vida comunitária, são às vezes as nossas orações comunitárias. Orações comunitárias que se resumem a palmas, em muitas palmas. Orações comunitárias que se resumem muitas vezes em uma infindável oração em línguas. Que bom, é um dom carismático. Mas cadê os outros dons? Cadê as manifestações do Espírito? Cadê o gozo na presença do Senhor comunitário, né? que nos restaura, que renova as nossas forças físicas, psíquicas, espirituais, que nos animam? Cadê os dons do Espírito nas nossas orações comunitárias, que nos cura, que nos liberta, por meio de uma palavra de profecia, de uma palavra de ciência? Às vezes são as mesmas músicas durante todos os dias da semana, e olhe lá, senão todos os dias do mês, as mesmas músicas,
As mesmas pessoas que proclamam, isso pode ser um indicador de que esteja faltando conversão pessoal e conversão comunitária no meio de nós, e que o mundanismo talvez tenha se instaurado dentro de nós, meus irmãos. É um indicador que pode indicar isso. A gente precisa refletir, a gente precisa pedir ao Senhor que jogue sua luz sobre os nossos corações para que possamos dar nomes e pedir a Deus a graça da conversão. Terceiro aspecto dessa falta de conversão e da intromissão do mundanismo em nós, vida de oração. Nossa vida de oração é comprometida, falta fervor, falta ânimo, falta responsabilidade, né? Nos esfriamos no amor responsável a Jesus, não há novidade na nossa vida de oração, não lutamos mais contra as distrações, não lutamos mais contra o sono, não há expressão de amor por Jesus, de paixão por Jesus na nossa oração pessoal. Isso pode ser um indicador da falta de conversão e da instauração do mundanismo dentro de nós. E o quarto ponto, meus irmãos, isso tudo também reflete, claro, na nossa vida apostólica, na falta de fervor, de ânimo, de paixão pela evangelização das almas e a indisposição ao sacrifício. Indisposição ao sacrifício pode ser um indicador da nossa falta de conversão. Tudo eu faço corpo mole. Tudo eu sou do contra. Tudo eu me disponho interiormente e externamente também eu passo essa indisposição para os meus irmãos. E acabo às vezes contagiando. Não vai dar certo. De novo, um final de semana, esse seminário aqui, a gente já fez de tudo para que desse certo aqui, mas não vai dar certo. De novo, acompanhar aquela pessoa, não, já terminou, já está na hora de eu ir para casa e vou marcar o acompanhamento da pessoa para um outro dia na semana. Essa pessoa vai ter um outro dia na semana e você vai ter um outro dia na semana para estar junto com essa pessoa, entendeu, gente? Tudo que me exige ir além na oferta de vida a nível de apostolado é um peso, é um fardo. Isso pode estar indicando a minha falta de conversão a Jesus Cristo. Para nós, irmãos, que somos comunidade de vida, a gente precisa estar muito atento à vivência da santidade. Nós não estamos na comunidade, meus irmãos, para fazer muita coisa. Nós não estamos na comunidade de vida para ser um sucesso. Nós não estamos na comunidade de vida para ter um monte de amigo. Nós não estamos na comunidade de vida para usar um tal no pescoço. Nós não estamos na comunidade de vida porque é legal viver a vida comunitária, né? Porque é legal ser shalom. Nós não estamos na comunidade de vida para ir em missão assim pelo Brasil, né? O nosso país tão lindo, né? Nossa casa-mãe, para o exterior, para a África, onde vocês estão. Nós estamos na comunidade de vida, meus irmãos, para ser santo, para nos configurar a Jesus Cristo. Nós não estamos na comunidade de vida para ser autoridades, me capacitando para um dia ser o responsável local, formador comunitário, capo de uma missão, ecônomo de uma missão. Meu Deus do céu, né? Coordenador de casa. Se isso acontecer, isso vai acontecer conosco. Isso é um acréscimo. Talvez eu esteja falando agora para o meu futuro responsável local, para a minha futura formadora comunitária, para o meu futuro coordenador de casa. Talvez eu esteja falando agora para o meu futuro moderador geral. Talvez esteja aí daqui a alguns anos. Mas você não está, nós não estamos na comunidade para isso. Isso é um acréscimo. É um acréscimo. Hortos do ofício. Nós estamos na comunidade, meus irmãos, para nos configurar a Jesus Cristo, para ser santo, para viver uma vida santa, para nos unirmos a Jesus Cristo, para nos deixar configurar Jesus Cristo. E isso se dá pela via da conversão, Meus irmãos, concretamente, como é que nós podemos, como comunidade de vida, buscar essa conversão diária a Jesus Cristo? Meus irmãos, vivendo o nosso ordinário. A gente não precisa inventar coisas, certo? Não invente coisa. Viva os estatutos. Viva que os nossos estatutos nos pedem para viver como comunidade de vida.
faça a sua faxina bem feita, viva bem o silêncio da manhã, se esforce para rezar, lute contra o sono, lute contra as dispersões. Na sua oração pessoal, ame muito a Jesus, que seja uma oração aos moldes de Shalom, cheia de arrependimento, de conversão, de louvor, de responsabilidade. Viva intensamente a vida comunitária, os momentos, as convivências, as coinonias, se deixe conhecer pelos irmãos, acolha o outro, seja o feliz terceiro, se dedique intensamente à vida apostólica, aquilo que Deus lhe confia hoje na missão, aquilo que a comunidade lhe confia hoje na missão, viva intensamente, meus irmãos. Isso é viver a santidade hoje como comunidade de vida. Vocês compõem uma casa comunitária pequena, vocês são poucos, vocês estão numa fundação, vocês estão há pouco tempo aí, então é um ambiente propício que vocês estão fundando hoje, que vocês estão vivendo hoje, meus irmãos, vai refletir para sempre aí nesse país, nessa missão. Sabia? Vocês estão fundando uma missão. Os alicerces que vocês estão abrindo o chão desse país, dessa terra de missão e fincando os alicerces, né? A terra que vocês estão abrindo, arando e ficando as bases da nossa vocação, desse carisma, nesse país. Outros vão usufruir. E a qualidade da vocação, né, dos que virão, a vivência da vocação dos que virão, passa hoje pela fidelidade de vocês. Passa hoje pela coerência de vida, pelo testemunho na vivência do Evangelho, na vivência do carisma de cada um de vocês. Os que vão passar por essa missão daqui a 10 anos, 20, 30 anos, vão beber, vão usufruir do que vocês estão ofertando hoje. Então, não ofertem outra coisa a não ser a santidade de vida, o desejo pela santidade. Lutem para viver a santidade. Busquem viver a santidade, meus irmãos. E eu queria, para terminar essa minha reflexão, quando eu rezava para preparar essa pregação, o Senhor me fazia lembrar do Reinaldi. Não sei se vocês já ouviram falar desse irmão de comunidade. O Reinaldi foi o primeiro irmão de comunidade que morreu no exterior, primeiro irmão de comunidade que veio a fazer sua Páscoa aí no continente africano, lá na Argélia. Esse irmão aqui da foto, eu tive a graça de morar com ele 3 anos. Dos 5 anos que eu morei lá em Teresina, no Piauí, eu tive a alegria de morar 2 anos e meio, quase 3 anos com ele, com o Reinaldi. Ele morreu em solo africano, ele morreu na Argélia. E é um homem muito virtuoso, e eu creio, né, de que, como disse o Moisés, uma vez quando ele foi visitar o meu discipulado no ano 2000, o ordinário na comunidade é ser santo. E muito comum, corriqueiro na comunidade é ser santo. Nós cremos que nós seremos santos. E eu creio que ele, né, contempla a face de Jesus, e eu rezava, pedia a Jesus que ele intercedesse por vocês. E eu me lembro que uma das últimas partilhas que o Reinaldi fez comigo pelo Skype na época, eu morava lá na diaconia, ele estava morto de feliz por levar um grupo de 5 jovens, era um grupão, era uma aglomeração, para a convenção dos 30 anos, eu acho, não lembro bem, sou péssimo de guardar datas e eventos, lá em Roma. Ele dizia, Vanildo, cara, aquele jeito bem carioca, ele era carioca, né? Cara, eu vou levar um monte de jovens. Eu, quantos jovens, Reinaldo? 5 jovens. A gente já mandou fazer a faixa, mandamos confeccionar a blusa, né? E o que me chamava muita atenção era a alegria dele por estar em missão na África. Era o sonho dele. Ele falava sobre isso quando a gente conversava lá nas nossas convivências. Eu tinha eu e ele de homem lá em Teresina, né? A gente conversava muito, muito. O sonho dele era ir em missão para a África. Quando ele recebeu esse discernimento, ele estava em missão em Propiá, lá em Sergipe, né? E ele me ligou, cara, eu estou muito feliz, muito feliz. Deus vai atender o meu sonho, a minha grande vontade de ir em missão para a África. Um missionário feliz. E os irmãos que compunham a casa comunitária na época, quando ele veio a falecer, testemunhavam da vivência da santidade. Era um homem santo, virtuoso. Se Deus lhe chamasse hoje, meus irmãos, né? Se Deus lhe chamasse hoje, seus irmãos
iriam lembrar de você como aquele que lutou para ser santo? Ele era santo, era uma mulher santa, era um irmão santo. Fraco, limitado, mas ele lutava para ser santo. Eu sou testemunha disso. Ou iriam lembrar de mim, de você, como aquele que fez muita coisa. Cara trabalhava muito. Era uma bomba apostólica. Bomba apostólica passa. Entendeu? Ou era um cara com um temperamento muito difícil, Ou vão se lembrar de nós e vão dizer, né, que nós, meu Deus, era um homem que buscava a santidade. Era uma mulher santa, era um homem santo. Que esse seja o nosso legado para a nossa casa comunitária, para a missão. Para terminar, meus irmãos, a comunidade precisa de santos. E a comunidade é uma fábrica de santos, como diz o Moisés aqui na revista Escuta. A comunidade precisa de santos. Quanto mais tempo a gente vai vivendo, a gente percebe que tudo passa. E o que fica é a experiência com Deus. É a nossa vida de conversão a Ele, de santidade. Esse é o nosso chamado. Termino dizendo a frase que Deus disse a Moisés, lá no Levítico. Moisés diz ao povo, sede santos, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Não é um favor que nós estamos fazendo a Deus, não é quando for possível, quando eu quiser, quando eu estiver disposto, quando eu estiver com 30 anos de comunidade, quando eu estiver já vivendo as minhas promessas definitivas, quando eu estiver no sacerdócio, no celibato definitivo, casado, já esperando os meus netos nascerem, tiver com o cabelinho branco, gagá, lá na cadeira de roda, usando fralda geriátrica lá, assim, aí eu vou pensar em ser santo. Não, é hoje. Ser de santos hoje. Essa é a vontade de Deus no nosso respeito. E é possível, porque Ele nos dá uma graça para isso. Nós temos tudo que é necessário para viver a santidade. Tudo, meus irmãos. Nós temos a misericórdia de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos o carisma e a vida comunitária que nos proporciona 24 horas por dia a oportunidade de vivermos a santidade nas pequenas coisas no nosso ordinário. Deus lhe abençoe, que São Francisco e Santa Teresa intercedam por nós e que o nosso irmão Reinaldo também possa interceder diante de Jesus para que sejamos santos. Shalom.